Olá, vamos iniciar nossa aula de raciocínio lógico. Sou o professor Adriano Freire e vou estar acompanhando você nessa caminhada, nessa jornada de aprendizado e preparação para o concurso, certo? Raciocínio lógico que é um conteúdo que cai bastante em concurso, né? E tem bastante peso também nas provas de concurso. Então, bora começar. Primeiramente, eu separei algumas questões da banca FGV, certo? São cerca de 10 questões. Vou estar resolvendo todas em ordem aqui, junto com você. Então, primeiro, temos aqui na questão 1. Fábio, Carlos e Mateus são irmãos e foram ao shopping comprar presentes para sua mãe, que em breve fará aniversário. Um deles comprou uma sandália, outro comprou um livro e outro comprou um perfume. E os preços dos presentes foram diferentes. Sabe-se que a sandália foi mais cara que o livro. Fábio gastou menos que Mateus. O livro não foi o mais barato. Carlos comprou o presente mais barato. Assim, é correto concluir que. Então, o que a gente pode concluir? Bora por partes. Bora pegar aqui a primeira informação que a questão nos deu. A sandália foi mais cara que o livro. Então, quer dizer que o livro foi mais barato que a sandália. Então, a gente pode colocar da seguinte forma. Aqui do lado direito, estou colocando quem foi mais caro, a sandália, tem um valor maior do que o livro, que teve um valor menor. Beleza? Aqui eu estou relacionando os dois objetos, os dois presentes. Já na segunda dica, a gente tem o seguinte: Fábio gastou menos que Mateus. Tá, então a gente está relacionando aqui os irmãos. E no caso, o valor que o Fábio gastou foi menor que o valor que Mateus gastou. Ou a gente pode pensar o contrário, né? O valor que Mateus gastou foi maior que o valor que Fábio gastou. E a gente pode colocar da seguinte forma. No caso aqui eu coloquei que o valor gasto por Fábio foi menor que o valor gasto por Mateus, né? Ou vice-versa. Aí a gente pode ir para a próxima dica aqui. O livro não foi o mais barato. Bom, se o livro não foi o mais barato, não teve o menor preço, então teve um presente que teve o menor preço, né? Menor do que ele. Que no caso é o perfume, que a gente pode adicionar aqui. O perfume foi o presente com menor preço. Certo? Aí a gente pode ir para a última dica. Carlos comprou o presente mais barato. Bom, a gente já sabe. Qual é o presente mais barato aqui? Sandália, livro ou perfume? Perfume. Então quem comprou ele foi Carlos. Aí aqui a gente organizou duas listinhas, né? Na listinha de cima são os presentes, ordenados do mais barato para o mais caro. E na listinha de baixo a gente tem os irmãos. Aquele que comprou o presente mais barato para o que comprou o presente mais caro. Aí a gente pode ir para as alternativas. Letra A. Fábio comprou o perfume? Bom, quem comprou o perfume? Está aqui embaixo. Foi Carlos. Então a gente de cara já exclui a letra A, né? Está errada. Letra B. Mateus comprou a sandália? Mateus está aqui. Em cima, o que ele comprou? Sandália. Ó, pronto. Matamos a charada já. Realmente. É a letra B já. Bora só verificar as outras para ver por que estão erradas. No caso, a letra C. Carlos comprou o livro. Bom, Carlos está aqui. A gente já sabe que ele comprou o quê? O perfume. Então, a letra C está incorreta. Letra D. A sandália foi o presente mais barato. Bom, a gente sabe que a sandália, na verdade, foi o presente mais caro. O presente mais barato foi o perfume. Então, a letra D está incorreta. E a letra E, o livro foi o presente mais caro. Não, a gente acabou de ver que o presente mais caro foi a sandália. Então, a letra E está incorreta. Tudo bem? Então, bora lá para a questão de número 2. Olha só. Silvio começou a trabalhar como motorista de uma empresa de ônibus que funciona todos os 7 dias da semana. Silvio trabalha 3 dias consecutivos e folga no dia subsequente. Depois trabalha mais 3 dias e folga no dia subsequente.
E assim por diante. O primeiro dia de trabalho de Silvio foi numa segunda-feira. Então, a quinta folga de Silvio caiu em que dia? Bom, ele folga 3 dias, quer dizer, ele trabalha 3 dias para folgar um. Aí depois trabalha mais 3 dias, folga um. Trabalha 3 dias, folga um. E assim por diante. Tá, ele vai começar em que dia? Numa segunda-feira. Então, ele vai trabalhar segunda, terça e quarta. Aí vai folgar na quinta-feira. Aí ele volta a trabalhar. Trabalha sexta, sábado, domingo. Folga na segunda-feira. Aí volta a trabalhar. Trabalha terça, quarta, quinta e folga na sexta. Volta a trabalhar novamente no sábado, domingo e segunda-feira. Aí ele vai folgar na terça. Depois volta a trabalhar na quarta, na quinta e na sexta para folgar no sábado. Que aqui a gente já pode ver que é a quinta folga dele. Ou seja, letra E. Beleza? Questão 2 tranquila, né? Só isso. Bora lá, questão 3. Olha só, a questão 3 ela é interessante. A gente pode usar um raciocínio parecido com a questão 1. Foi proposital colocar essa questão, porque é um tipo de questão que cai muito em prova de concurso, em prova de questões de raciocínio lógico. Então, olha só, a gente pode usar a mesma lógica. Em uma prateleira do armário da cozinha há 3 latas, uma ao lado da outra. Uma lata é azul, a outra é verde e a outra é vermelha. E contém coisas diferentes. Uma contém café, a outra contém açúcar e a outra contém farinha. Sabe-se que a lata vermelha está à direita da lata que contém farinha. A lata que contém açúcar não é verde e não está ao lado da lata verde. Café e açúcar estão em latas vizinhas. Assim, é correto concluir que... Bora por partes. Primeira dica. A lata vermelha está à direita da lata que contém farinha. Tá. Então, aqui a gente está relacionando duas coisas diferentes. Primeiro, a gente tem as cores das latas. Segundo, a gente tem o que contém dentro das latas, né? Eu vou montar duas listinhas para a gente visualizar melhor. Na listinha de cima, vou colocar as cores das latas. Na listinha de baixo, vou colocar o que contém nas latas. Parecido com o que a gente fez lá na questão 1. Então, veja só. Vou colocar aqui a lata vermelha ao lado da lata que contém farinha. Então, fica dessa forma. Aqui a lata vermelha, que está ao lado da lata que contém farinha. Beleza? Bora para a segunda dica. A lata que contém açúcar não é verde e não está ao lado da lata verde. Bom, então quer dizer que a lata que contém açúcar não pode ser verde. Tá. Então ela só pode ser azul ou vermelha. E ela não está do lado da lata que é verde. Então ela só pode estar do lado da lata vermelha ou azul. Então, bora pensar o seguinte. A gente pode colocar aqui separado as duas latas que só estão faltando, né? A verde e a azul. Então, a gente pode deixar no meio a lata vermelha. Uma forma da gente pensar. Bora ver se vai dar certo. Então, vou colocar assim, ó. Lata verde, lata azul. No meio, a lata vermelha. Bora ver se dá certo. Se não der certo, a gente volta e troca a ordem. Tudo bem, a gente está fazendo um teste. Então tá. Bora para a próxima dica e ver se vai encaixar. Café e açúcar estão em latas vizinhas. Tá. Então, se eu colocar café e açúcar aqui, elas vão estar em latas vizinhas. Mas bora ver se vai dar certo. Eu poderia colocar a lata que contém açúcar aqui, onde é a lata vermelha? Não, porque a lata vizinha ela é verde. E segundo a segunda dica, a lata que contém açúcar não está ao lado da lata verde. Então, aqui não poderia ter açúcar. Aqui tem que ter
café. E o que sobra é que na lata azul terá açúcar. E assim a gente poderia completar, né? Aqui não está aparecendo por causa da minha imagem, mas aqui está escrito açúcar, tá bom? Então a gente tem aqui lata verde, farinha, lata vermelha, café e a lata azul, açúcar. Nessa configuração aqui, está respeitando as 3 dicas que a questão nos deu. Aí a gente pode ir lá para as alternativas. Olha só. A lata verde está à direita da lata vermelha? Bom, a lata verde está aqui. A lata vermelha aqui. Espera aí. Esse lado aqui é o lado direito ou esquerdo da lata vermelha? Bom, lado direito é aquele lado que eu escrevo. No caso, seria esse lado aqui, onde está o cursor vermelho, né? O laser. Mas, no caso, o lado esquerdo seria esse aqui. E não, a lata verde não está à direita da lata vermelha, está à esquerda. Então, a letra A está incorreta. Letra B. A lata azul contém açúcar? Ah, pronto, tá aqui, ó. A gente já sabe. A lata azul realmente contém açúcar. Pronto, acabou. Letra B. Beleza? Mas bora conferir as outras só para ver o porquê que estão erradas. Olha só. Letra C. A lata que contém café é verde? Não, peraí. Olha aqui a lata verde. Ela contém farinha. Então, letra C está errada. Letra D. A lata vermelha está à esquerda da lata que contém farinha? Peraí. Que contém farinha está aqui. A vermelha está do lado direito. Então, não. Não está ao lado esquerdo, está ao lado direito. Letra D está errada. E a última aqui para finalizar. A farinha está na lata azul. Não, a gente já sabe que na lata azul contém açúcar, né? A farinha está na lata verde. Então, a letra E está incorreta também. Beleza? Então, bora passar para a próxima questão. Olha só, essa aqui é bacana. Questão 4. Considere a informação. Todo atleta tem boa saúde. Assim, é correto concluir que... Bom, aqui a questão está nos dando uma verdade. A gente vai tomar isso como verdade. Todo atleta tem boa saúde. Tá bom? Bora para as alternativas. Sendo assim, se uma pessoa não é atleta, então ela não tem boa saúde? Não necessariamente. Olha só. Não é porque ela não é atleta que ela não terá boa saúde. Né? Existem pessoas que não são atletas que têm boa saúde. E outra, a afirmação que a questão nos dá, ela não dá embasamento suficiente para a gente poder afirmar que quem não é atleta não tem boa saúde. Né? Só que todo atleta tem boa saúde. Né? Uma coisa não justifica a outra. Então, a gente vai desconsiderar essa letra A. Tá bom? Olha só, letra B. Se uma pessoa tem boa saúde, então é atleta? Bom, se fosse o contrário, sim. Se aqui tivesse, por exemplo, se uma pessoa é atleta, então tem boa saúde. Tanto é que é a nossa afirmação. Só que aqui a gente não tem isso, né? Se uma pessoa tem boa saúde, então é atleta. Não necessariamente. Até aquilo que a gente usou para justificar o erro da letra A. Né? A pessoa ela pode ter, sim, uma boa saúde sem ser atleta. Então, a gente não pode considerar essa letra B. Está incorreta. Agora aqui. Se uma pessoa não tem boa saúde, então não é atleta. Aí a gente vai de encontro com a nossa afirmação, que todo atleta tem boa saúde. Então, se essa pessoa não tem a boa saúde, então a gente pode afirmar que essa pessoa não é um atleta. Tá ok? Essa é a nossa afirmativa que iremos marcar como verdadeira. Tá certo?
Bora só verificar a letra D e E para ver por que estão erradas. E é muito simples da gente deduzir isso. Olha só, qualquer pessoa é atleta ou tem boa saúde. Olha só, esse ou quebra toda a nossa afirmativa. Uma coisa ou outra. No caso da nossa afirmação, a gente não tem esse ou, uma coisa ou outra. É se todo atleta tem boa saúde, pronto. Uma coisa e outra, né? Então, esse ou aqui quebra toda a nossa afirmação. Por conta do ou, a gente já pode, de cara, desconsiderar essa letra. A mesma coisa a gente pode ver na letra E. Qualquer pessoa não é atleta ou não tem boa saúde. Da mesma forma, esse ou aqui está quebrando toda a nossa afirmativa. Da mesma forma, está incorreta. Certo? Então, bora lá para a questão de número 5. Olha só, essa aqui ela é bacana. E se vocês observarem, essa questão ela é parecida com aquela questão 3 e a questão 1. O mesmo raciocínio a gente pode estar utilizando aqui. Então, veja só. Beatriz, Dalva, Fernanda, Laura e Sônia possuem idades diferentes. São verdadeiras as seguintes afirmações. Beatriz é mais nova que Dalva e mais velha que Laura. Dalva é mais nova que Sônia e mais velha que Fernanda. Fernanda é mais nova que Beatriz, mas não é a mais nova de todas elas. Então, fazendo com que essas pessoas, uma fila em ordem crescente de idade, é correto concluir que, a gente vai organizar essas pessoas em uma fila de acordo com a idade de cada uma, né? Da mais nova para a mais velha. Bora partir da primeira dica. Beatriz é mais nova que Dalva e mais velha que Laura. Quer dizer que numa fila da mais nova para a mais velha, Beatriz está no meio. Certo? Quem seria a mais nova das três? Laura. E Dalva seria a mais velha. A gente teria isso aqui. Certo? Neste momento, a Laura está sendo a mais nova, depois vem Beatriz, por último, vem a Dalva. A gente vai para a próxima dica. Dalva é mais nova que Sônia e mais velha que Fernanda. Espera aí. Até então, a Dalva estava sendo a mais velha. Só que agora, essa Dalva aqui, que era a mais velha até então, né? Ela é mais nova que a Sônia. Então, quer dizer que a Sônia passa a ser a mais velha. Então, grava aí. A Sônia é a mais velha. Só que tem o seguinte. A Dalva, ela também é mais velha que a Fernanda. Aí abre 3 oportunidades para a gente, né? 3 opções de organizar essas meninas. Da seguinte forma. Coloquei aqui já a Sônia como sendo a mais velha, nessas 3 opções. Antes da Sônia, temos a Dalva. Aí sim, antes da Dalva, a gente pode ter várias opções. Primeiramente, já vinha a Fernanda, que é mais nova que a Dalva. Depois, a gente está tendo a Beatriz, mais nova ainda. E a mais nova de todas, que é a Laura. Né? Ou, considerando que a Sônia é mais velha, antes dela vem a Dalva, antes dela a Beatriz, e aí sim temos a Fernanda e a mais nova de todas, a Laura. Ou podemos ter a seguinte configuração. A Sônia mais velha, antes dela a Dalva, antes a Beatriz, antes a Laura, e a mais nova de todas, Fernanda. Só que aí vem a terceira dica, que aí a gente vai excluir essas opções e vai restar apenas uma. Olha só. Fernanda é mais nova que Beatriz. Opa, peraí. Então, a gente não pode considerar essa configuração aqui, que aqui a Fernanda está sendo mais velha que a Beatriz. Então, já cortei aqui, já tirei essa opção. E tem mais. Mas a Fernanda não é a mais nova de todas elas. Opa, então a Fernanda aqui não pode ser a mais nova.
Vamos tirar essa configuração também. Então, só nos resta essa aqui. A mais nova de todas, Laura. Depois vem Fernanda. Depois Beatriz, Dalva. E por último, a mais velha, a Sônia. Beleza? Então, bora para as alternativas. Letra A. Fernanda é a terceira. Bora ver aqui a fila. Primeira, segunda... Opa, Fernanda. Não, Fernanda é a segunda. A terceira quem é? É Beatriz. Então, letra A está errada. Bora ver a letra B. Laura é a segunda. Não, calma aí. Aqui, ó. Laura é a primeira. A segunda é Fernanda. Letra B também está errada. Letra C. Sônia é a quarta. Não, a gente já sabe. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Sônia é a mais velha. Ela está na quinta posição aqui na fila. Então está errada. Letra D. Beatriz é a terceira. Bora ver. 1, 2, 3. Realmente, está aqui. Beatriz é a terceira, está na terceira posição. Então, resposta correta, letra D. Beleza? Bora só verificar a letra E para ver o porquê está errada. Dalva é a quinta. A gente já sabe, ó. 1, 2, 3, 4. Dalva é a quarta. A quinta pessoa é a Sônia. Então, letra E também está errada. Fechou? Então, bora lá. A gente vai para a questão de número 6. Olha só, essa aqui ela é bem bacana. Bem tranquilo de resolver. Em um escritório de contabilidade, há 5 digitadores. Carlos, Rita, Paulo, Dilma e Mário. Um grupo de 3 dessas pessoas será escolhido para trabalhar no sábado. Entretanto, o gerente não quer que as 2 mulheres estejam juntas no grupo. O número de grupos diferentes que o gerente poderá selecionar nessa condição é... Bom, das 5 pessoas, a gente quer formar grupos com 3 pessoas. Tem que ser grupos diferentes e nesses grupos não pode ter 2 mulheres. Tem que ter uma mulher, no máximo, né? Ou nenhuma mulher. A gente pode organizar esses grupos das seguintes formas. Olha só. Primeiro, pegando a Rita aqui para formar os grupos. A Rita pode estar num grupo que é ela, Carlos e Paulo, né? Que é o nosso primeiro trio. Rita, Carlos e Paulo. Ou poderia ser a Rita, Carlos e Mário. É um outro trio, né? Um outro grupo aqui. Ou poderia ser a Rita com o Paulo e o Mário. Né? A gente poderia ter esses 3 grupos aqui, grupos diferentes. Ou, ao invés de escolher a Rita, a gente poderia escolher a Dilma. Então, escolhendo a Dilma, poderia ser ela com o Carlos e o Paulo. Né? Aqui a gente tem um novo grupo. Ou poderíamos ter a Dilma com o Carlos e o Mário. Ou poderíamos ter a Dilma com o Paulo e o Mário. Fechando todas as possibilidades de grupos com apenas uma das 2 mulheres. Ou a gente poderia ter um grupo sem as mulheres, só com os 3 homens, que seria Carlos, Paulo e Mário. Beleza? Então aqui a gente tem todos os grupos possíveis. Bora aqui contar só para ver quantos tem? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos. Pronto. Nossa resposta, letra C. Então podemos formar 7 grupos diferentes com no máximo uma mulher. Esses grupos não têm 2 mulheres. Beleza? Então, bora passar para a próxima. Questão 7. Olha só. Isso aqui é bacana. Considere a afirmação. Alguns homens sabem cozinhar. Tá. A negação dessa afirmação é... Algumas mulheres sabem cozinhar. Bom. A gente está tratando aqui na afirmação da questão que alguns homens sabem cozinhar. A negação disso seria falar que as mulheres sabem cozinhar? Primeiramente, desde quando mulher é negação de homem? Nada a ver.
né? Não quer dizer que o sexo oposto seja a negação de outro sexo, né? Homem não é negação de mulher, mulher não é negação de homem. Não existe essa relação. Então, por conta disso, a gente não pode dizer que essa afirmativa aqui ela é a negação da afirmação que a questão nos deu, né? Por conta disso, já está errada essa alternativa. Beleza? Bora para a letra B. Alguns homens não sabem cozinhar. Bom, a afirmação nos fala que alguns homens sabem cozinhar. Se alguns homens sabem cozinhar, dá para supor que alguns homens não sabem cozinhar, correto? Então, não significa que a negação disso aqui seria dizer que alguns homens não sabem cozinhar. É porque alguns abrem margem para dizer que alguns sabem, alguns não sabem. Então, na verdade, uma afirmativa complementa a outra. Uma não é a negação da outra. Então, por conta disso, letra B também está incorreta, tá? Letra C. Isso aqui já está fácil para você. Algumas mulheres não sabem cozinhar. É a mesma coisa que eu falei na letra A. Por conta de mulheres, a gente não vai poder fazer essa relação de negação. Certo? A gente está falando que alguns homens sabem cozinhar. A negação não seria algumas mulheres não sabem cozinhar. Por conta disso, letra C está incorreta. Tá bom? Letra D. Nenhum homem sabe cozinhar. Aí a gente chega lá. Chegamos lá, na verdade, né? Aqui a gente fala que alguns homens sabem cozinhar. A negativa disso, a negação disso, seria dizer que nenhum homem sabe cozinhar. Essa é a nossa resposta. Ok? Para complementar por que a letra E está incorreta, todos os homens sabem cozinhar. Também não, né? Da mesma forma aqui que nós estamos falando que alguns homens sabem cozinhar, esse todos aqui está dizendo que não existe nenhum que não saiba. Só que não. Na nossa afirmação, alguns abrem margem para a gente dizer que alguns não sabem. Certo? Então, letra E também está incorreta. Tá bom? Pronto? Bora para a questão 8. Essa aqui ela é bacana. Envolve uma matemática, mas uma matemática bem simples. Olha só. Hoje é domingo. Daqui a 200 dias será uma... Que dia da semana? Bom, quantos dias a semana tem? A semana tem 7 dias, correto? Bora ver quantos ciclos de semana se passaram ao longo desses 200 dias. Para fazer isso, é só pegar total de dias, 200, e dividir pela quantidade de dias que tem na semana, 7. Então, a gente vai fazer uma divisão. 200 dividido por 7. Para começar, pega só o 20 aqui, ó. 20 dividido por 7. Quantos números 7 cabem dentro do 20? Só 2. Porque 2 vezes 7 é 14. A gente vai subtrair. 20 menos 14, 6. A gente vai desce o zero. E agora faz. 60 dividido por 7. Quantos 7 cabem dentro dos 60? Cabem 8. Porque 8 vezes 7 é 56. Quer ir subtraindo? Vai sobrar 4. E pronto, paramos aí. A gente está tratando aqui de números inteiros. A gente não vai adicionar um zero e aqui colocar uma vírgula, continuar a divisão. Não, a gente para aqui mesmo. A gente quer que sobre esse resto mesmo. Por quê? Ao longo desses 200 dias, tiveram ciclos de 28 semanas. Só que para completar os 200 dias, além de ter esses 28 ciclos de semanas, ainda tem mais 4 dias. Então, olha só. Estamos no domingo. Teve 28 ciclos de semana. Beleza, passou as semanas 28 vezes, estamos no domingo. Aí vai passar 4 dias. Domingo, né? Segunda, terça, quarta, quinta e pronto.
Passou 4 dias. Ou seja, depois desses 200 dias, vai cair numa quinta-feira. Pronto, morreu Maria Preá. Tá aí a questão 8. Beleza? Bora lá que a gente está perto do final. Vamos para a questão 9. Olha só. Essa aqui ela é bem simples. Segue comigo. Pedro e Carlos estão em uma fila. Pedro ocupa o quarto lugar da fila. Há 4 pessoas entre Pedro e Carlos. E há 5 pessoas atrás de Carlos. O número de pessoas dessa fila é quanto? Quantas pessoas tem nessa fila? Bom, primeiro, o Pedro ele ocupa o quarto lugar. Então quer dizer que na frente dele tem 3 pessoas. Tá aqui. Aqui a gente está colocando o início da fila, beleza? Tem 3 pessoas aqui na frente. Para depois chegar a quarta pessoa, que é Pedro. Que aí terão 4 pessoas para poder chegar no Carlos. Agora, olha só. Aqui tem 3 pessoas, né? Chegou a quarta pessoa. Aí aqui vai ter a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, para chegar o Carlos, a 9ª pessoa. Ele está no 9º lugar. Que, por fim, tem mais 5 pessoas atrás do Carlos. Tá bom? Bora ver quantas pessoas tem no total. Bom, temos 3 pessoas no início, depois tem o Pedro, tem mais 4 pessoas, depois tem o Carlos, depois tem mais 5 pessoas. Vou colocar da seguinte forma. Tá aqui, ó. 3 pessoas, mais o Pedro, já tem 4. Mais 4 pessoas, totaliza 8. Mais o Carlos, temos 9. Mais 5 pessoas, temos 14 pessoas nessa fila. Então, é a letra E, 14 pessoas. Tá ótimo? Bora para a última questão aqui dessa aula. Questão de número 10. Agora essa aqui é uma matemática, mas bem simples. Olha só. Marta usou uma calculadora para obter o resultado de 3,25 vezes 0,0124. Mas ao digitar os números, esqueceu-se de digitar as vírgulas e obteve o resultado, como resultado o número 40.300. Se ela tivesse digitado corretamente os números, o resultado seria qual? Bom, ela queria fazer essa multiplicação aqui, né? Só que ela esqueceu da vírgula e acabou tendo esse resultado. O que acontece? Na multiplicação de números decimais, a gente tem que contar quantas casas decimais a gente tem ali nos números que a gente está multiplicando. Bora contar quantas casas decimais a gente tem no total aqui, ó. Só aqui a gente vai ter 2, 3, 4, 5, 6. Então, no final da multiplicação, nosso resultado tem que ter 6 casas decimais. Então, a gente vai contar aqui da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que aqui está faltando alguém, né? Vamos completar com 0. Só que aí esse 0 não pode ficar sozinho, porque a gente tem que colocar a vírgula. E aqui após a vírgula tem que ter a parte inteira, que no caso não existe, complementa com 0. E pronto. O resultado correto seria esse, tá ok? Só que, peraí, esse valor não tem aqui nas alternativas, né? Pois é, porque falta só um pequeno detalhe aqui, para a gente concluir. Quando a gente trata de número inteiro, a gente fala que o 0 à esquerda não tem valor, não serve de nada, né? Quando a gente vai trabalhar com número decimal, é o contrário. Nas casas decimais, o 0 à direita não tem valor. Então, a gente pode cortar esse 0 e cortar esse outro 0, sobrando o número 0,0403, que no caso é a letra D. Tá ok? Então pronto, é só isso, gente. Bem tranquilinho, né? Vou parar por aqui, certo? Não esqueça de estar visitando a parte lá das listas de exercício.
tem um PDF com várias questões, né? Tem essas questões aqui, eu vou estar alimentando com novas questões para você estar treinando, ok? Qualquer dúvida, volte aqui nas videoaulas para estar revisando o conteúdo, beleza? Então, obrigado e até mais!